Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives Rumo à Maturidade. E o tema de hoje é saiba reconhecer aquilo que de fato é importante. Então, enquanto o Instagram se digna a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo, vocês já sabem o que fazer. Mandem essa live, espalhem, joguem no direct, joguem no WhatsApp, mandem para as tias do Zap. Se você estiver me escutando daqui a 50 anos, 100 anos, amanhã, próxima semana, comenta aí no vídeo, se ainda existir comentário, se o cometa não destruiu o planeta. Se você ainda puder falar, fale, mande, print, comente, beleza? Então é isto. Enquanto ainda é factível, Ana Raquel não aparece aí para comentar e nós fixarmos o comentário aí para vocês saberem, quem estiver entrando, do que se trata a live. Eu vou abrir uma coisa para vocês. Paula Felizardo falando com todo mundo. Lidiane Barbosa dizendo que é da caravana de Campina Grande, aqui na Paraíba, né? Santos é Denilson, é isso? Perguntando onde estava a live de ontem. Veja, desde ontem meu perfil bugou aqui no Instagram, certo? Não consegui subir a live, não consegui colocar a capa, não entrou de jeito nenhum. Então, o que é que eu vou fazer? Fazer uma página de captura, tá certo? E aí vocês se cadastram lá e vocês vão receber as lives e as notificações e tudo lá. Fica mais fácil porque a gente cria um canal alternativo de comunicação. Beleza? Eu coloquei o print aí, tentei por 2 vezes subir a live ontem, né? Assim que terminei, tentei compartilhar, não consegui colocar a capa, não rolou. Baixei a live, tentei colocar a live como publicação, também não deu certo. Então, enfim, tá bugado. Vocês me desculpem, mas não foi uma questão que eu tive como escolher, não tive muita escolha no negócio. Beleza? Então, Paula Lima dizendo que é da caravana de Cuiabá, o pessoal do José de Freitas, Piauí, Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu estou me sentindo num programa de auditória, né? Como é o nome da moça? Jailma dizendo que foi a maldição do Pequi. Deve ser mesmo aquela fruta do Satanás. Muito provavelmente. Mas é isto, pessoal. Ana Raquel está dizendo que está no YouTube, embora essa live aí não tenha entrado, certo? Mas está no YouTube. Olha só. Vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa a vocês. Veja. Começar. Saiba distinguir o que é importante do que não é importante. Geralmente, a imaturidade ela é muito cansativa, mas muito cansativa mesmo, porque nós ficamos nos debatendo e gastando energias em coisas que não vão retribuir a nós nenhum ganho equivalente àquelas energias que nós gastamos. Certo? É o famosíssimo dar murro em ponta de faca. A única coisa que vai acontecer é você rasgar sua mão. A ponta da faca permanecerá do mesmo jeito, né? A faca não terá alteração alguma, apenas a sua mão que vai sair machucada. Então, quando nós somos imaturos, a gente não consegue distinguir o que é importante do que não é importante. E por que a gente não consegue distinguir? Em primeiro lugar, porque a gente não consegue distinguir, e aí quem pegou as outras lives vai entender isso melhor, tá certo? Quem chegou de paraquedas agora, tente entender um pouco o que eu estou querendo falar nesse momento, mas depois volte às lives anteriores e assista a sequência, porque embora cada live tenha um assunto específico, todas elas de certo modo se entrecortam, né? Todas elas estão ali unidas em um único ponto, que é o eixo da maturidade. Então é a maturidade observada de vários aspectos, várias perspectivas que se complementam, beleza? Então vocês deem uma olhadinha lá e vocês vão entender melhor o que eu vou dizer. Mas por que a pessoa não consegue distinguir o que é importante do que não é importante? Porque, primeiro, a pessoa não tem um senso de realidade objetiva. Então, ela não consegue distinguir com clareza o que é real mesmo do que é imaginário. Ela não consegue distinguir com clareza que existe uma realidade concreta e que existe uma projeção imaginativa dela. Ela não consegue fazer essa distinção. Ela também não consegue fazer a distinção da hierarquia de valores entre as percepções e os desejos dela e a realidade do mundo. Ela também não consegue fazer isso. Ela dá muita importância àquilo que lhe atinge e o modo como a coisa lhe atinge, não o tamanho que a coisa tem de verdade. Então, uma ofensa
se toca num ponto muito frágil dela, ela acha que aquela foi a maior ofensa do mundo, quando na verdade não foi. Quando na verdade tem alguém sendo muito mais pilantra com ela, por exemplo, só que como não toca naquele ponto que ecoa de verdade, ela acha que aquilo não é uma pilantragem tão grande. Ou como não a atinge no momento imediato, ela acha que aquilo não é uma pilantragem tão grande. Então, ela tende a ofender-se muito por reação e muito pouco por razão. Então, assim, todas essas coisas que são próprias da imaturidade faz com que você não seja capaz de perceber o que de fato é importante do que não é importante. E, cara, sem essa distinção, você não tem como viver direito. Não tem como viver direito. Até para resolver problemas. Às vezes as pessoas chegam para mim, né, sobretudo nas mentorias, né? A pessoa chega para mim e conta uma questão que ela está vivendo e vai pedir um conselho específico. A pessoa começa a narrar o problema. Então, quando alguém começa a narrar o problema para você, os pontos que ele vai evidenciar ou são os pontos mais importantes para ele, ou são os pontos que ele quer que você tenha como importantes, né? De algum modo, ele não vai dizer aquilo que ele julga supérfluo. Existe uma razão de ser em cada ponto escolhido para ser tratado. Então é muito importante você escutar a pessoa, né? Saber o que ela está dizendo, compreender o raciocínio que ela está montando, o modo como ela está apresentando aquilo, para você poder julgar não só a situação, como até mesmo, em certo sentido, as intenções do indivíduo. Às vezes a gente tem um costume, que minha Nossa Senhora, é não esperar a pessoa dizer, não esperar a pessoa falar. Cara, espere as pessoas falarem. Eu já dei esse exercício aqui, eu acho que umas 3 ou 4 lives anteriores, que é o seguinte: sempre que alguém for lhe contar uma história, faça o exercício de esperar a pessoa contar a história. Né? A gente não sabe de jeito nenhum esperar a pessoa contar a história, porque a gente tem a ideia de que já sabe para onde a história vai andar. E se a gente já sabe para onde a história vai andar, a gente acha que o nosso tempo é muito precioso para ser perdido em uma coisa que a gente já sabe onde vai dar, e a gente se acha no direito de interromper a narrativa do outro para que o nosso precioso tempo não seja desperdiçado. Veja, há alguns momentos da vida em que uma atitude dessa será necessária, mas na quase totalidade dos casos em que nós fazemos isso, não era necessário fazer. Não era necessário fazer. Preste atenção. A gente faz por fraqueza e maldade, mas não por necessidade. Considerando, existem momentos em que vai ser necessário agir assim, mas na maioria dos momentos não é. Então assim, espere a pessoa falar, entende? Porque a maneira como ela fala, o jeito como ela expõe, os argumentos que ela coloca, a maneira como ela encadeia esses argumentos, a ênfase que dá a alguns pontos, vai lhe dizer muito da alma daquela pessoa e da maneira que você pode ajudá-la. E da maneira como você pode escutá-la. Entendeu? Então, beleza. A gente tem essa mania infeliz de não deixar as pessoas falarem, de não perceber o que as pessoas estão contando. Até aqui na internet é assim, você começa a falar de um assunto, aí dá 2 minutos, a pessoa pergunta, certo, e aí, a gente faz o quê? Eu falei, meu filho, você fica calado. Sim, mas a gente vai ter que fazer o quê? No momento, a sua função é ficar quieto e me escutar. Como assim? Se eu estou falando há 2 minutos de um negócio, você quer uma solução? Ah, pera, eu não entendi não, meu filho, faz 10 minutos que você está me escutando, você queria ter entendido o assunto inteiro em 10 minutos. Você pare e espere, meu amiguinho. Você está ficando doido? Eu tô conversando com o quê? Esse pessoal parece que tem a atenção, de uma, como diz o rastro, né? De uma mariposa numa boate. Então imagina uma mariposa numa boate, assim. Pronto, a galera tem a atenção dessa mariposa, entendeu? É isso, pega um peixinho, bota dentro de um saco e fica chacoalhando. Pronto, o cara tem a atenção, a capacidade de concentração daquele peixe. Então, meu amigo, espere. Assim, espere, seu papel é ficar quieto, tá certo? Você fica quieto, me escuta. Isso eu estou dizendo, mas isso vale pra gente também. Toda vez que a gente ficar muito irritado com alguém falando e é nosso papel escutar, você diz pra você mesmo, meu filho, é meu papel escutar. Eu vou escutar aqui com paciência. E eu não estou sendo bonzinho por isso, não. É que eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que escutar com paciência. Pois bem, e aí, eu escutando essas pessoas, é muito comum, após ela terminar de contar tudo,
eu olhar para ela e dizer assim, você entendeu que o problema não é nada disso que você me contou, né? Você consegue entender que o problema é outro que está reverberando nesses pontos que estão lhe incomodando. Mas o problema é de outra natureza. Não tem nada a ver com o que você me disse. E aí, às vezes, a pessoa olha assim e fala, mas rapaz, é mesmo. Eu estava me importando com esse, mas mesmo, é verdade. Pois é, não tinha notado. Quer dizer, às vezes a pessoa está tão no olho do furacão que você não consegue perceber aquilo que é importante daquilo que não é importante. É muito comum isso acontecer. E isso, minha gente, eu vou falar aqui numa questão de relacionamento, certo? Como é que nós vencemos essa incapacidade? E como é que a gente utiliza, né, se aproveita das nossas próprias faltas? Tem aquele livro muitíssimo famoso, né, A Arte de Aproveitar-se das Próprias Faltas. A gente se aproveita da nossa própria falta nesse aspecto, de que maneira? Eu vou propor um exercício que eu li na pena do professor Rafael Falcon, que ele diz o seguinte, um dos exercícios para nós nos relacionarmos melhor é a gente imaginar as pessoas como se elas já tivessem morrido. Como assim, Pedro? Que coisa mórbida, né? Que coisa triste. Não, meu filho, não. Você já está me cortando de novo. De novo, você já está me cortando. Para com isso. Não é nada mórbido e triste, não. Espera eu terminar de falar, colega. Certo? O que é que vai acontecer? Imagine as suas brigas familiares. Imagine as questões que hoje lhe incomodam. Imagine as coisas que hoje lhe machucam. Essa pessoa que hoje lhe incomoda. Imagine que você tivesse agora diante do caixão dela, está lá, né? O féretro saindo, se deslocando, o caixão dela lá. Como é que você examinaria essas questões? Como é que você olharia para isso? E aí o professor Falcon, eu peguei aqui para não perder, né, a palavra dele, a voz dele, que eu acho muito, muito interessante. Ele diz o seguinte: atitudes que nos pareceriam patéticas despertarão ternura e saudáveis. Atitudes que nos pareceriam patéticas despertarão ternura e saudades. Isso é muito comum em velório, né? Porque assim, chega um momento do velório que a coisa que menos importa é o defunto. Todo mundo já passou por essa situação. Aquele momento do velório que o defunto ele tem a mesma importância da vela, ele tem a mesma importância do castiçal, ele tem a mesma importância da bandejinha de café. Quer dizer, às vezes a bandejinha de café é até mais importante, né? Mas assim, tudo fica mais protagonista do que o defunto. Todo velório chega esse momento. Né? Porque também a dor, chega um ponto que a dor e aquela coisa lhe anestesia, assim. Então você vai ter que fazer algo, né? A vida continua, mesmo ali naquele momento, a vida continua de algum modo, né? Você precisa parar, você precisa descansar, ainda que descanse pouco, de modo incômodo, ainda que não coma o que deveria, mas você precisa dar uma certa atenção às pessoas que estão próximas, você conversa. Mas assim, via de regra, né? E se isso acontece para as pessoas que mais amavam o defunto, para aquelas que amavam um pouco menos ou tinham pouco menos contato, aí é que o defunto vira acessório mesmo, né? Ele fica ali só de figurante. O defunto participa forte no início da história e no final da história. Ali pelo meio do filme, o defunto vira meio, né? Ele vira meio um personagem secundário. Aí beleza, você tá ali, né, naquele defunto ali, naquela situação, no velório, aquele negócio todo. Veja, vai começar a aparecer histórias a respeito do morto que no momento em que aconteceram foram alvo de muita crítica, foram alvo de muito julgamento. Algumas atitudes causaram até muita angústia e muita dor às pessoas que estavam próximas. Mas quando elas são lembradas, não é às vezes com a hipocrisia do todo mundo fica bonzinho depois que morre, né? Não é bem isso. É que quando a pessoa morre, as coisas que pareciam muito importantes começam a perder importância. E apenas uma certa essência do indivíduo é que começa a ser percebida, começa a ser captada por aqueles que estão à sua volta. É claro que existe também o coeficiente da hipocrisia, nós sabemos disso. Existe o coeficiente da romantização, nós sabemos disso. Mas, no mais dos casos,
não é só romantização ou hipocrisia. É também essa alteração do prisma. É também essa alteração da maneira de enxergar os acontecimentos. Por quê? Porque as coisas secundárias, acidentais, começam a perder importância. A morte faz isso. E apenas certas essências brilham depois da morte. Entendeu? E aí a gente começa a ver com mais candura coisas que há 5, 10 anos atrás nos causariam repulsa, nos causariam um instinto de julgamento, nos causariam essas coisas, nos causariam um movimento de maledicência. Mas agora, certas patetices são olhadas com ternura. Agora, certos desarranjos da vida são olhados quase com um ar de comédia, né? Quase com um ar de alegria, de felicidade. Certos dramas são olhados quase como com uma certa beleza. Não é só por romantização, minha gente. É porque os aspectos acessórios e menos importantes foram diluídos pela eternidade. É como se o peso da eternidade caísse em cima daquela estrutura e as coisas secundárias fossem demolidas sob o peso da eternidade. E o único elemento que sobrasse fossem os únicos elementos que sobrassem fossem os elementos mais essenciais. Esses a eternidade não pesa sobre eles. Pelo contrário, né? Esses a eternidade incorpora. O que é destruído são os acidentes. Tá entendendo? Então não é só sentimentalismo, não é só romantismo, não é só hipocrisia. Existe isso também, mas não é só isso, tá entendendo? É porque esses elementos secundários são demolidos sob o peso da eternidade. E aí a gente fica olhando, né, mirando mais as coisas essenciais. Entendeu? O professor Falcão também ele tem uma expressão maravilhosa. Ele diz o seguinte: a malícia provocará tristeza e não ódio. Cara, isso aqui é peso. Um indivíduo maduro, um indivíduo maduro, ele de algum modo já está caminhando para a santidade, né? Porque a santidade ela é a perfeição da maturidade. O santo é o indivíduo mais maduro que existe. Um santo criança alcançou a perfeição da sua maturidade. Um santo velho alcançou a perfeição da sua maturidade. A santidade é a perfeição da maturidade humana. Então, quando o professor Falcão diz que a malícia causará tristeza e não ódio, é o seguinte: daquelas coisas da vida do indivíduo que não podem ser até romantizadas ou maquiadas, porque elas são essencialmente más, elas não serão olhadas com o ódio, elas não serão olhadas com o desprezo, elas serão olhadas com tristeza. O que é isso? Você vai olhar assim e falar: rapaz, fulano fez isso, foi? E você vai olhar e dizer: pô, velho, que merda, né? Que porcaria. Pra que fulano foi fazer isso? Você entende? Via de regra, você vai olhar para a malícia com tristeza, não com ódio. Dá para fazer isso em vida, sabe? Eu já vi isso acontecendo. Eu vi isso acontecendo com a mulher mais santa que eu conheci na minha vida, que foi Madrinha Conceição. Uma vez eu estava lá e, enfim, ela tinha uma relação com uma familiar muito conturbada. Uma familiar bem mais jovem, né, do que ela. E aí essa familiar a humilhou e disse várias coisas assim. Ela já era uma senhorinha dos seus 90 anos. E ela a humilhou por questões religiosas. Ela era protestante e Madrinha sempre teve o altarzinho dela lá com as imagens e tal. E ela humilhou pesadamente Madrinha. E Madrinha me contando aquilo, eu já estava possesso, com vontade de dar na cara daquela menina. Assim, eu já estava vendo maneiras de fazê-la pagar pelo que ela estava dizendo. E Madrinha me contando, né? E teve um momento que ela parou e fez: meu filho, cada vez que ela falava aquilo,
chega doía no meu coração, porque eu pensava, oh meu Deus, como ela vai sofrer por estar dizendo isso? Eu parei assim, eu não estou escutando um negócio desse não. Ela fez, era meu filho, meu coração chega doía, aquelas palavras chega doía, porque eu fazia, oh Senhor, não leve em consideração o que ela está dizendo. Ela nem sabe o que está falando. Eu sabia, meu filho, que ela ia sofrer tanto por aquilo, e aquilo chega e me dava uma dor. Eu fiquei escutando assim. Eu falei, não, velho, eu tô muito longe. Eu tô muito longe mesmo. Porque a minha vontade era bater na menina. E madrinha estava preocupada com o que a moça iria sofrer pelo mal que estava fazendo, entendeu? E era pelo mal que estava fazendo a ela. Era pelo mal que estava fazendo a ela. E, assim, isso pra mim foi uma grande lição, sabe? Isso pra mim foi uma grande lição, porque, veja, madrinha estava olhando para ela com o olhar da eternidade. Madrinha estava olhando para ela com o olhar da eternidade. Aquele olhar que, quando enxerga a malícia, sente tristeza e não ódio. Entendeu? Ela viu o mal e ficou triste porque o mal estava sendo realizado. E não ficou com ódio, ficou triste porque sabia que aquela pessoa iria sofrer por conta daquilo. Né? E isso é o que um santo faz, sabe? A diferença de um santo para a gente é que a gente olha o tempo com o olhar do tempo. O santo olha o tempo com o olhar da eternidade. Então, as coisas que acontecem no tempo, elas passam de raspão num santo, mesmo que o atinjam em cheio, sabe? Assim, é como se o tempo fosse uma bala de canhão que, mesmo que exploda no peito do santo, é como se de alguma maneira pegasse de raspão. Assim, e para nós é muito inacreditável o que um santo consegue fazer, porque a gente olha para o peito dele e tem um buraco de bala de canhão, entendeu? Mas, na verdade, só pegou de raspão. Entende? E ele percebe assim. E ele age dessa maneira. E ele é superior a isso. Né? Os santos movem a história, entendeu? Não são os grandes homens do tempo que movem a história. São os santos que movem a história. E assim, não tem como, minha gente, nós conseguirmos realmente entendermos o que é importante e o que não é importante se a gente não treinar esse olhar. Entendeu? Não tem como a gente entender o que é importante e o que não é se a gente não tiver esse olhar da eternidade. E não tem como ter isso se você não for maduro, porque como é que você vai ter o olhar da eternidade se você está focado o tempo todo em si mesmo? Como é que você vai ter o olhar da eternidade se você compreende o mundo exterior como uma extensão de você mesmo? Como é que você vai ter o olhar da eternidade se você acredita que o seu umbigo é o topo do tempo e o topo do espaço? Cara, não vai rolar. Não vai rolar. Só é possível ter esse olhar da eternidade quando você percebe o seu tamanho de nada perante a eternidade. Entendeu? E quando a gente começa a tentar ter esse olhar, às vezes pode ser muito doloroso, porque nós começamos a nos perceber do tamanho que realmente somos. Nós começamos a nos perceber do tamanho que a gente realmente é. E realmente pode ser muito doloroso isso, né? Porque a gente se tem uma imagem gigantesca, mas é porque a gente está se olhando na escala dos segundos, entendeu? A gente está se olhando na escala de formigas, assim. A gente está se olhando na escala dos milissegundos e dos segundos, e nessa escala talvez a gente tenha algum tamanho. Quando você começa a se olhar da escala da eternidade, você não tem esse tamanho todo. Então, veja, isso nos leva a um corolário. A maturidade é impossível sem a humildade. Não dá para ser maduro sem ser humilde. É impossível.
Simplesmente impossível. A pessoa querer avançar para uma vida de capacidades e de maturidade sem treinar-se na vida da humildade, essa pessoa é louca. É um tolo, como diz a Escritura, né? É um insensato. Entendeu? Não vai dar para fazer. Simplesmente não vai dar para fazer. Então, esse treino é essencial, sabe, minha gente? E aqui vem a maravilha. Eu tô falando com vocês, eu tô me lembrando o tempo todo de madrinha, sabe? Porque você ter contato com uma alma dessa, você ter contato com uma vida dessa, é um negócio que lhe muda para sempre. Não é que você se torna ela, tá entendendo? Eu nunca vou conseguir, talvez, ser o que madrinha foi. Mas assim, você percebe o tanto que lhe falta, sabe? E você percebe como é pequena a régua que o cara usa para medir as coisas do cotidiano, entendeu? Quando você se depara com uma alma realmente grande, é impossível não ser tocado pela grandeza. Quando você se depara com uma alma realmente boa, não tem como você não ser tocado pela bondade. E se a gente não tem a graça de conhecer alguém assim tão de perto, a gente tem a graça de conhecer biografias de pessoas que eram assim. Entendeu? Você tem a graça de conhecer... Cara, tá acessível, tá ao seu lado, sabe? Dá pra fazer. Dá pra fazer. A verdade é essa. E assim... Veja... Sem isso... E aqui nós encerramos com um ponto importante. Todo mundo e a todo momento fica falando muito de realizações e felicidade e essa coisa toda. O problema é que a base da felicidade está em você ser capaz de abandonar tudo aquilo que você acha que é necessário para ser feliz e abraçar a única coisa necessária mesmo. No final das contas, é você abraçar tudo aquilo que de fato é importante, lidar de maneira desapegada com aquilo que não é tão importante assim e saber a diferença entre as duas coisas. É nisso que está a felicidade. Você foca no que de fato é importante, lida com desapego com aquilo que não é tão importante assim, mas às vezes é até necessário para o momento, mas você lida com um certo desapego e você consegue ter a sabedoria de distinguir uma coisa da outra. Entendeu? Então é basicamente isso, sabe? E sem essa consciência, cara, a vida humana é quase uma impossibilidade, assim. Sem essa consciência, não tem como você viver bem. Entendeu? Quer dizer, com essa consciência já é complicado. Imagine sem essa consciência. Com essa consciência o cara já come um dobrado, imagine sem ela. Então, é aquela velha frase americana, né? Eu não vou dizer em inglês, mas assim, a frase diz: a vida já é dura, se você for idiota, ela é mais dura ainda. Então é mais ou menos isso. O negócio já é difícil você saber. Se você não souber, aí lascou, meu filho. O negócio é 3 vezes mais difícil. Entendeu? Então, é isto. Vocês, quem não tem ainda o livreto, pessoal, pelo amor de Deus, esse livro deve custar uns 30 reais. Eu vou até olhar, porque eu só fico especulando preço, né? Mas esse livro deve custar uns 30 reais. Não faz diferença nenhuma para vocês. Então, adquiram, tá certo? Vocês já sabem o que fazer. Printem, espalhem, mandem para os grupos de Zap, mandem pro direct, mandem para as pessoas, bota as tiazinhas do Zap para trabalhar. Sandra Feitosa está dizendo aí que é 28 reais. Inclusive, sem querer fazer merchan, mas na minha livraria tem, tá certo? Então vocês deem uma olhadinha na livraria Pedro Augusto, vocês vão encontrar, beleza? As 33 marcas da maturidade. Mas Pedro, eu não quero comprar na sua livraria. Tá certo, meu filho, não compre não, compre em outra, mas compre, tá certo? Eu só quero que você tenha. Se quiser comprar na minha, eu agradeço. Se não quiser, faça do jeito que você quiser, mas tenha, tá certo? As 33 marcas da maturidade. Beleza? Então, pessoal, é isto. Muitíssimo obrigado. Até amanhã. Lembre-se, de segunda a sábado. Até amanhã e
Cheiro para todos vós, fiquem com Deus, até mais. Valeu!